Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, na aula de número 63, vamos estudar um pouquinho a respeito de hidrostática, tá bom? A estática dos corpos fluidos. Já estamos finalizando o conteúdo do ano de vocês, então vamos lá. Começa essa aula perguntando para vocês, o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Provavelmente o seu tiozão já fez essa pergunta para vocês, né? É uma pegadinha, na verdade, né? Ambos pesam 1 kg, né? 1 quilograma. Mas existe uma diferença entre eles, né? A diferença está no volume, no espaço em que eles ocupam, né? Então, 1 quilograma de algodão ocupa um volume gigantesco, enquanto que 1 quilograma de chumbo, né, cabe aí na palma da sua mão. Então, existe uma diferença de volume e você se confunde com o peso. Na verdade, não é a força-peso, né? É um conceito chamado densidade. Então, densidade, né, ou também chamado de massa específica, é uma relação matemática entre a massa do objeto e o volume, o espaço que ele ocupa. Tá? Então, vou dar um caso aqui para vocês, por exemplo, o sangue e a água. Né? Se eu pegar dois recipientes com a mesma quantidade volumétrica, né, o volume igual tanto de sangue quanto de água, a gente vai perceber que o sangue, né, se colocar numa balança, ele vai pesar um pouquinho mais do que a água. Isso se dá porque quando a gente olha microscopicamente, né, para essas substâncias, a gente vê que as moléculas, né, no caso do sangue, aí, elas estariam mais próximas do que a da água, ou outras substâncias aqui no meio, né, das moléculas da água ocupam esses espaços e faz com que o sangue, né, tenha maior quantidade de matéria, né, ou maior quantidade de massa. Então, a densidade do sangue ela é um pouquinho maior do que a da água. O que acontece se nós colocarmos os dois juntos, né, dentro do mesmo recipiente? Ora, a gravidade ela não perdoa, né? Aquele que tem maior massa vai ocupar o lugar mais ao fundo. Existe uma diferença que vocês devem notar entre densidade e massa específica. E qual que é essa diferença? Isso é pegadinha do vestibular, tá? Densidade, a gente analisa o objeto, o corpo em si. E massa específica, a gente analisa o elemento que faz parte daquele corpo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Eu vou voltar no exemplo do algodão. Reparem que se eu quisesse avaliar somente a densidade do algodão, retirando todo o ar que tivesse aqui nele, né? Porque o algodão ele é aerado, né? Nós temos moléculas de ar ali no meio. E se eu quisesse retirar as moléculas de ar ali do meio e ficasse apenas com o algodão, ele seria, obviamente, compactado, né? Então, se eu retirar o ar, a quantidade de algodão vai, né, o volume do algodão ele vai diminuir, mudando assim a sua densidade. Então, quando eu quero analisar somente o elemento, né, o elemento químico ali, né, a substância, eu tenho que desconsiderar partes ocas. Então, eu posso avaliar a densidade de um objeto e isso ser diferente da sua massa específica. Quando eu falar de massa específica, eu estou falando somente da substância. Tá? Quando eu falar de densidade, eu estou falando do corpo do objeto. Então, por exemplo, a densidade dessa bola de peso, né, desse chumbo aqui, ela poderia ser oca, né? Sendo assim, teria ar ali no meio e ele teria uma densidade específica, né, deste corpo em si. Porém, se eu quisesse olhar apenas para o chumbo, o elemento chumbo, eu teria que desconsiderar a parte oca, né? Teria que desconsiderar outros elementos que estão aqui e olhar apenas para o chumbo. Então, existe uma diferença entre densidade de um corpo e da sua massa específica, tá? Mas a relação é a mesma, é a quantidade de massa dividido pelo volume, o espaço que ele ocupa. E no Sistema Internacional de Unidades nós usamos aí, né, a massa, o quilograma, e o volume, o metro cúbico. Tudo bem? Então, é apenas essa a diferença. A diferença entre densidade e massa específica é porque a densidade leva em consideração o volume completo ali daquele objeto, tá bom? Sendo oco ou não. E a massa específica, apenas a parte que contém a substância. Beleza? Vamos para frente. Aqui alguns exemplos de massa específica, eu tenho aqui da água, né? Veja que a unidade aqui que foi usada, e comumente é usada também, o grama por centímetro cúbico, tá bom? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a gente trabalha com quilograma por metro cúbico, mas a gente pode converter aí, né? Dividindo aí por 1000 em cima e dividindo por 1000 embaixo. Então, nós temos grama por centímetro cúbico, tá? E aí, a massa específica da água, a gente tem 1. Isso significa que, se eu pegar 1 centímetro cúbico, né? Um cubinho de 1 centímetro de lado, de aresta, né? 1 centímetro de aresta,
nós vamos ter que neste cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, vai pesar apenas 1 grama. Se eu colocar na balança, a balança vai marcar lá pesando 1 grama. Beleza? O ar, veja como o ar aqui, a massa dele, né, é muito menor comparado com o seu volume. Né? Já o mercúrio, olha só como ele é denso, né? É 13 vezes aí, né, a quantidade da água, né, a densidade da água. E o corpo humano ele é levemente mais pesado, né? Se a gente analisar a mesma parcela do centímetro cúbico, é claro que ninguém pegou um pedacinho de um ser humano, né? A gente fez a regra de 3. Mas se a gente analisar aí um pedacinho do corpo humano, o corpo humano ele é um pouquinho, né, levemente mais denso do que a água. É por isso que a gente tem a tendência de afundar aí, né? Bom, uns mais do que os outros. Bom, outro conceito que eu tenho que trazer para vocês é o conceito de pressão. E eu convido vocês a fazer um experimento científico agora. Tá? O experimento é o seguinte. Eu gostaria que você pegasse e aplicasse uma força com a palma da sua mão aberta em você mesmo ou em outra pessoa que estiver aí próximo de você. Tá? E depois aplicasse a mesma força com apenas um dedo, diminuindo a área de contato. Você vai perceber uma diferença entre essas duas maneiras, né? Com a palma da mão aberta e com a palma da mão fechada ou apenas com o dedo. Tá? Essa diferença que você vai notar é a pressão. Pressão, por definição, tem várias definições de pressão, mas uma delas aqui a gente vai analisar aqui na parte dinâmica, já que a gente está vindo com o conceito de força. Pressão é força sobre área, tá? É uma relação matemática entre a força e a área que você ocupa. Não sei se vocês já viram aqueles hindus que ficam deitados numa cama cheia de prego, né? Cheia de espinhos, e eles não afundam nessa cama cheia de espinhos. Por quê? Porque cada preguinho daquele exerce uma força, né, sobre ele, e termina que a força sobre a área é muito grande. Então, ele não afunda, né, na cama de pregos, né? E nós temos outros exemplos que a gente pode usar, né, da aplicação da pressão. Tá aqui um exemplo do machado, né? Ele só consegue cortar aí porque ele aplica uma grande quantidade de força numa área muito pequena. E é por isso que ele penetra bastante. Assim como você fez o experimento, né, com o dedo, né, provavelmente o dedo entrou um pouquinho mais dentro do seu corpo, né, do que a palma da mão aberta. Beleza? A unidade que a gente usa daqui para determinar a pressão é o Pascal, tá? Um estudioso da área. E ele determinou, claro, a gente vê no Sistema Internacional de Unidades, que a força é dada em newtons e a área ela tem que ser dada em metro quadrado. Tem até uma piadinha aí, eu posso contar no plantão para vocês depois me lembrem a respeito dessa relação de unidades, vocês nunca mais vão esquecer, tá bom? Então, 1 Pascal equivale a 1 newton por metro quadrado. Bom, um outro camarada que estudou bastante a pressão foi o Stevin, o Simon Stevin. Ele observou que quando você coloca uma garrafa, né, cheia de líquido, já que a gente está estudando corpos fluidos, né, e faz alguns furinhos nela, ele percebeu que aquele furinho mais embaixo tinha um jato maior, né, alcançava uma distância maior. Logo ele pensou, tem uma diferença de pressão entre esses aqui. E sim, existe mesmo uma diferença de pressão que é proporcional à massa do líquido que está sobre ele, né? Então ele levou em consideração a quantidade aqui, a coluna de líquido em relação àquele ponto, né, em que ele fez o furo. Beleza? E dessa relação ele encontrou aqui, né, que é uma densidade vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a altura. Eu gostaria que vocês reparassem, né, que existe uma relação energética aqui, em que nós temos a massa, né, a massa específica, ou densidade específica do líquido, né, vezes a gravidade vezes a altura, mgh. mgh, isso lembra bastante a energia potencial gravitacional. E quando a gente está falando de pressão, sim, por que não fazer uma análise energética disso daqui, né? Já que pressão está intimamente ligado à parte de dinâmica, né? A gente acabou de ver que pressão é a força sobre a área, e quando a gente estudava força, a gente também trouxe esse conceito da dinâmica para essa análise energética. Foi o que o Stevin fez. Tá? Então ele determinou a pressão de um líquido, né, de uma coluna aí de líquido, em função da gravidade, da aceleração da gravidade e da altura, determinando quanto maior é essa altura, essa coluna de líquido aqui em cima, maior vai ser a pressão, né, sobre um determinado ponto. Tudo bem? E ele foi mais além ainda, né? Ele viu pela diferença entre dois pontos.
né? Então, utilizando um conceito melhor, quando a gente tem um vidro aberto, totalmente aberto, a gente não está falando apenas da coluna de líquido, né, sobre um determinado ponto, mas também do ar que está aqui em cima. Então, para ficar uma coisa mais completa, Steven, ele definiu a lei dele, né, se você quer calcular a pressão total de um ponto dentro de um líquido que está sob efeito aí, um líquido aberto, né, um vaso aberto, né, então você tem que levar em consideração também a pressão atmosférica. Então a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais essa pressão hidrostática, né, dado por essa diferença de altura. Tá? Em que a gente pode colocar, vocês vão encontrar a fórmula dessa maneira aqui, como a variação da pressão, né, vai ser proporcional às alturas aqui, né, a variação das alturas. Nada mais a diferença de altura entre dois pontos que você queira analisar. Tudo bem? Um outro camarada que estudou bastante esses fenômenos aí foi o Torricelli. Bom, esse camarada também estudou bastante aí a pressão, né, principalmente a pressão atmosférica. Ele queria medir a pressão atmosférica. O seu estudo veio quando ele estava analisando, querendo formar o vácuo, né, tentando entender o que seria o vácuo. E assim ele construiu o primeiro barômetro, que é um instrumento de medir a pressão atmosférica. Como que foi o pensamento dele? Ele simplesmente pegou um tubo, encheu esse tubo de mercúrio e emborcou ele numa vasilha. Quando ele fez isso, né, o peso aqui do mercúrio, né, ele abaixou e aí criou ali uma região que não tinha nada. Porque ele pensou, olha, se só tinha mercúrio, o mercúrio desceu, o que ficou ali? Ficou ar? Não, de onde é que esse ar veio? Né? Ou seja, ali não tem nada, seria o vácuo. E aí ele graduou essa escala aqui, na verdade em centímetros, né? Ele mediu essa altura aqui e ele determinou que numa pressão ao nível do mar, nós teremos 76 centímetros de altura quando a gente utiliza o mercúrio para fazer esse experimento. Né? E veja que aqui nós temos um equilíbrio entre a pressão atmosférica, né, e essa altura aqui dessa coluna de mercúrio. De certa forma que se eu for num lugar onde a pressão atmosférica é muito baixa, né, então ele vai exercer uma força menor sobre esse prato aqui, e aí a coluna de mercúrio ela vai subir. Não, perdão, ela vai descer, certo? Porque a pressão atmosférica ela é menor. E o contrário, se a pressão atmosférica for maior, então se a gente vai para um buraco aí, né, abaixo do nível do mar, então nós temos uma coluna de ar muito grande sobre nossa cabeça, a pressão atmosférica ela vai ser grande e vai empurrar o líquido para dentro. Então vai aumentar a coluna aqui, né? A coluna ela vai subir à medida que a gente vai aumentando a pressão atmosférica. Então com isso é um medidor, né? É uma forma de você medir a pressão atmosférica. Chamamos isso de barômetro. E aí nós podemos pegar essa relação aqui que ele tem entre essa altura, né, e a força, essas áreas que estão sendo exercidas, e comparar com a lei de Steve. Então nós temos aí um cálculo matemático que nós podemos fazer a fim de determinar a pressão atmosférica, né, em newtons por metro quadrado, já que a pressão ela pode ser dada em função da força sobre a área. Tudo bem? E não somente isso, eu não vou me alongar muito aqui, mas vocês devem saber, então, que existe uma conversão de unidades entre pressão. Tá? Então, pressão é 1 Pascal, que a gente viu corresponde a 1 Newton por metro quadrado, e a pressão de 1 atm, que é uma atmosfera, né, ao nível do mar, corresponde aí a 1 vezes 10 a quinta Pascal. É essa relação matemática que a gente vai utilizar nos nossos exercícios. Tudo bem? Mais precisamente 1,013, né, vezes 10 a quinta Pascal. Tudo bem? Ou então, você pode utilizar aí a escala de Torricelli, que ele deu, não foram 76 centímetros de mercúrio, né, o que é o mesmo que dizer 760 milímetros de mercúrio. Então, uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que correspondem a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que corresponde a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, nós temos várias medidas aí, né, que a gente pode usar para determinar a pressão atmosférica. Tudo bem? E temos que saber todas elas, infelizmente. Tá? Bom,
Alguns exemplos aí da pressão no cotidiano, né? Nós temos aí as pegadas, né, de um elefante, né, o rastro de um pneu de um carro, ou simplesmente a digital, né? O que isso mostra? Mostra que ali foi aplicada uma certa força em determinada área. E a gente consegue, sabendo as propriedades desse material, né, e a profundidade aqui, né, a gente consegue inclusive determinar qual foi a força aplicada, sendo assim, nesse caso, o peso do elefante, estimar o peso do elefante, ou estimar aqui o peso do veículo, até mesmo a força com que foi feita para apertar determinado objeto. Tá bom? Nós temos aí também a pressão no fundo do mar. Se vocês fizerem um experimento de afundar numa piscina, né, profunda, né, a partir de 2 ou 3 metros de profundidade, provavelmente você vai sentir os seus tímpanos, né, uma sensação de desconforto, que é nada mais do que aquela coluna de água que está sobre a sua cabeça, exercendo uma pressão sobre você. Né? Quando a gente vai fazer, quando os seres humanos vão mergulhar, né, a profundidades altíssimas, nós precisamos aí de equipamentos, né, que suportem essa pressão. Tá? Só para vocês saberem, pouquíssimos submarinos conseguem chegar a grandes profundidades. Tá? Nós temos, acho que no mundo hoje, só apenas 5 submarinos que conseguiram chegar até o Titanic, que está numa profundidade, bom, não é tão profundo assim, né? Mas para você ver a dificuldade que é de enfrentar a pressão no fundo do mar. No segundo ano, vocês vão ver que existe uma relação entre pressão e temperatura. Tá? Isso se dá à análise energética. Então, quando você fornece aqui energia, né, fornece na forma de calor, as moléculas elas ficam cada vez mais agitadas lá dentro e elas se ricocheteiam mais contra a parede do recipiente, né, e esse é um conceito que vocês viram lá na química. Então, é o número de choques efetivos contra a parede do recipiente. A gente aqui está olhando para o efeito. Então, quanto mais choques as moléculas estiverem mais agitadas, mais choques terão contra a parede, maior vai ser a força exercida contra a parede, né, do recipiente. Sendo assim, maior a força, maior a pressão. Então, voltando, quanto eu forneço energia, maior a quantidade de energia fornecida, maior vai ser a agitação das moléculas, maior vai ser a força contra a parede do recipiente, sendo assim, maior é a pressão. Isso aqui vocês vão estudar com calma no segundo ano, tá? Mas a gente utiliza desse artifício aí para cozinhar alguns alimentos mais rápido. Outro ponto do nosso cotidiano que a gente pode analisar é a pressão atmosférica. Com certeza vocês, quando desceram uma serra com o carro, né, numa viagem, ou subiram, né, uma serra, uma colina, vocês notaram uma diferença aí de pressão no tímpano de vocês. Né, ou viajaram de avião, provavelmente sentiram um certo desconforto, né, à medida que a pressão do ar diminui ou aumenta. No caso de alpinistas, eles precisam também usar um certo equipamento, né, porque à medida que eles vão aumentando a sua altitude, vai diminuindo a pressão atmosférica e assim fica mais difícil de respirar. É mais complicado do oxigênio entrar dentro do seu corpo, né, oxigenar aí o seu sangue. Né? Nós utilizamos a pressão para fazer esse mecanismo aqui, para a gente poder absorver o oxigênio e transformar isso em ATP, adenosina trifosfato. Mas isso aí já é uma aula de biologia. Eu vou deixar vocês professor de biologia. Um último exemplo aí, que é a pressão no canudinho, né? Que provavelmente você já chupou um todinho e aí você amassou o todinho com apenas a força do seu pulmão, né? E você se sente o cara dizendo, uau, como eu sou forte, eu consigo amassar todo o todinho com a força do meu pulmão. Mas na verdade não foi você que amassou o todinho, né? Você simplesmente diminuiu a pressão interna, fazendo com que a pressão externa, que é a pressão atmosférica, que é gigantesca, amassasse aqui esse todinho. Eu gostaria de fazer um experimento científico com vocês se a gente estivesse em sala de aula. Porém, estamos aí no REAMP, né, e isso complica um pouco a nossa vida. Mas a ideia é que a pressão atmosférica é aquela que vai amassar o todinho. A única coisa que você faz é diminuir a pressão lá dentro, possibilitando com que o ar saia. Tá bom? Bom, senhoras e senhores, vou ficando por aqui. Muito obrigado por essa aula. Aqui a gente só viu alguns conceitos iniciais do qual a gente vai utilizar nas nossas próximas aulas para fechar o conceito aí de hidrostática, tá ok? Senhoras e senhores, muito obrigado, até amanhã. Valeu!